O que tem a favor de ser um hospital de infecto é que os nossos pacientes, geralmente não, os nossos pacientes, eles são pacientes fixos da instituição, né? Porque eles fazem tratamento relacionado à sua doença desde o nascimento até a vida adulta. Então, quando ele passa um período internado, ele já conhece a dinâmica do hospital, né? Ele já conhece a brinquedoteca, então ele acaba interagindo. E os voluntários, nesse almoço, conversa-se com a nutrição, né? Vocês têm uma ideia, nosso refeitório, nossa cozinha é no subsolo. Elas subiam para o quarto andar com os rissôs, com a comida pronta, porque a gente tinha que... Tudo era feito no hospital, a gente não trazia comida de fora, né? Então, elas preparavam esse almoço de acordo com a temática que foi trabalhada nesse período de 3 meses. Os voluntários faziam toda a decoração junto com as professoras, junto comigo, e nós tiramos os médicos da sala deles de atendimento e montamos um restaurante. No caso do tema da Itália, nós montamos uma cantina italiana. Tem fotos, depois eu posso até mandar para vocês verem os registros. E aí encerrava o almoço, né? Com isso, nós ganhamos um prêmio por conta dessa equipe multidisciplinar, desse projeto desenvolvido, né? Mas, junto com isso, que aí entra o que ela está perguntando, né? Eu acho que contemplei a sua pergunta, Rita, Com Rita. certeza. Então, e aí, isso faz o início da minha trajetória, né? Vamos dizer assim, dentro do hospital. Bacana, bacana. O que fez, e o que foi assim, eu sei que você já relatou um pouco, né, de como foi que surgiu essa possibilidade, né? Foi você começando na brinquedoteca, né? E aí resolveu se aprofundar mais. Mas o que foi que mais chamou sua atenção, assim, para dizer assim, é por isso aqui que eu quero, é essa área aqui que eu quero atuar, porque é aqui que eu quero fazer a diferença. O que foi que mais lhe aguçou a desenvolver Então, esse trabalho exatamente nessa área? como eu havia dito, quando as professoras chegaram, eu falei, nossa, eu tenho que conhecer, fazer algum curso, eu quero conhecer mais sobre a pedagogia hospitalar e, quem sabe, trabalhar diretamente na educação para a saúde, porque eu também gostava Uhum. de trabalhar no hospital, né? Então, eu conversei com o hospital, né? Porque eu havia acabado de apresentar um projeto para a instituição, um projeto bem ousado, né, por sinal, porque trabalhando na brinquedoteca, eu conheci os jovens, né, os adolescentes que nasceram com HIV. E ao trabalhar com eles, e a gente tinha naquela época muitos óbitos na adolescência, né, e isso me incomodava muito. E conversando com eles na brinquedoteca ou no leito, e abordando a questão da perspectiva de vida, o que eles pensavam, como que era a questão da escola. Escutar de um jovem com 14 anos que ele não tem perspectiva de vida, porque já perdeu o pai, já perdeu a mãe, que tomou remédio, que não adiantou, e ele vai tomar essa porcaria desse remédio, para quê? Se ele não vai poder usufruir do conhecimento que ele vai adquirir, enfim. Então, sem perspectiva de vida nenhuma, né? Ele não pensava no futuro. Ele vivia aquele momento que não era agradável, porque ele era privado na escola, ele era privado de ter amigos, ele podia compartilhar sobre a doença deles. Às vezes, eles nem sabiam o que tinham, porque a família achava, né? Porque tem essa questão também de achar que o jovem não sabe qual é a doença dele, mas o jovem hoje, ele tem a tecnologia, ele, né, já estava iniciando muito forte essa questão da tecnologia, então eles tinham onde pesquisar, né, então vinha no hospital referência, aonde ele via lá viver com AIDS, viver com HIV, né, então ele acaba
desconfiando, né, qual é. Então, e a família, por proteção, ou super proteção, acabava não abrindo, né, por medo mesmo do preconceito, da revolta, enfim. E isso começou a me incomodar muito. Só que conversando com eles, eu também pude buscar estratégia a partir das respostas deles, né? Então, um jovem disse para mim que a primeira vez que ele se viu inserido na sociedade foi quando ele teve a oportunidade de participar de um grupo de teatro na escola. Foi a primeira vez, quando ele se apresentou na escola, que ele não se viu como o Joãozinho o doente. Era o Joãozinho, aluno da escola, participando da peça de teatro. Aí eu falei, gente, é por aí. A gente tem que fazer alguma coisa na parte cultural, no que eles gostam, né? Enfim. E aí começou, né? Olha, Sandra, você tem essa ideia, mas aqui no hospital, isso é impossível, não sei o que e tal. Só que eu tenho uma parceira, né, foi a doutora, uma médica, que ela é presidente do voluntariado, Emílio Ribas, hoje preside a Fundação Poder Jovem, continua com a Fundação Poder Jovem, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, né, e ela me ajudou, né, nessa questão de... Ela falou, olha, me apresenta o projeto e eu levo para a diretoria, a gente discute com eles e vamos ver essa possibilidade. O diretor gostou da ideia, né, na época, e me apoiou, só que ele me cedeu os sábados para eu fazer esse trabalho fora das minhas atribuições enquanto profissional do serviço público, e sim como uma voluntária para desenvolver aos sábados. E aí ele me deu a abertura para que eu pudesse desenvolver esse projeto da forma que eu achava que era viável para que eu pudesse entender. Uma vez que eu tinha jovens que moram na área nobre de São Paulo, que tem toda uma estrutura, e outra vez que tem os jovens que moram no extremo da periferia, zero de estrutura, né, que às vezes perdeu o pai e a mãe, acaba indo para uma família que também já não tem uma estrutura, mas essa família, pelo amor, acaba acolhendo esse jovem, né, para que ele não vá para um abrigo, e acaba acolhendo, mas as necessidades continuam. E aí tem a questão da revolta, vem a questão dos conflitos da adolescência, mais a doença, né? Então, isso acaba se agravando. E com o projeto, eu comecei a acompanhar a vida desses jovens. Acompanhar a vida desses jovens, que eu digo, é casa, família, balada. Eles iam na minha casa e eu era louca, né? Porque, como assim? Mas para eu poder entender e poder ajudá-los com propriedade, eu precisei me permitir para isso, né? E assim, longe de dizer que todo profissional tenha que fazer isso, tá? Isso foi uma escolha da Sandra Vida, né? O profissional ajudou muito no meu profissional, porém, mas foi uma escolha à parte, né? E com isso, foi muito bom, porque eu consegui entender um pouco, né? Jamais senti a dor que eles sentiam, as angústias, as necessidades, mas eu pude sentir um pouco o que era isso, né? Esse sentimento deles. E pedi ajudar da melhor forma. Então, nós fizemos viagem do meio, né? Nós fomos conhecer as cidades históricas de Minas Gerais. Saímos com o ônibus daqui do hospital, eu levei uma médica, uma enfermeira, tudo voluntário, tá, gente? Uma médica, uma enfermeira, uma mãe, e o voluntário foi como guia turístico, né? Nós preparamos uma... Vou até me pegar aqui. Nós preparamos uma apostila para eles, né? E nessa apostila tinha algumas atividades para eles fazerem, né, sobre as cidades históricas, tudo. Então foi um trabalho bem pedagógico mesmo, né? E até para ajudá-los a fazer uma apresentação para os profissionais da saúde, contando como é que foi essa viagem para eles, né? O que mudou para eles terem tido essa oportunidade de fazer essa viagem. E foi rico para todo mundo e para nós enquanto equipe também, né? Então, foi assim que se deu essa minha vontade
porque quando eu fui fazer o curso, o hospital pagou esse curso para mim de extensão na PUC, né, na PUC São Paulo, e aí eu falei, gente, tem tudo a ver, só que eu estou na área da saúde, né? Como vai se dar se eu for para a educação? Mesmo assim, concluí o curso, abri inscrição para a classe hospitalar, fui eu lá me inscrever, peguei esse projeto que eu já estava desenvolvendo, falei que eu não sou boba, né? Falei, vou inscrever esse projeto para ver o que as pessoas vão achar, né? E aí eu fui entender que quem solicita a classe hospitalar é o próprio hospital do seu estado, né? Então, ele solicita a classe hospitalar para a regional de ensino, a regional de ensino abre esse edital, seleciona os profissionais que têm o perfil, né, do projeto e encaminha e o hospital escolhe. E aí foram 385 inscrições, eu passei em 5º lugar e fui chamada para uma entrevista no Hospital das Clínicas. Aí eu falei, não é isso que eu quero, mas eu fui para a entrevista. Aí cheguei lá, fiz a entrevista, tudo. Graças a Deus eu não tinha o perfil que o hospital precisava e foi muito bom, porque isso me ajudou a entender que era aqui que eu tinha que ficar, né? E eu falei, não, é aqui mesmo que eu tenho que ficar. Já estou envolvida com esses jovens, eu vou continuar o projeto com eles. E assim nós continuamos o projeto, né? Então, só que eu tinha formação e como trazer essa formação, né, para dentro do hospital, sendo eu uma profissional da saúde, né? Então, eu peguei toda a estratégia que eu aprendi no curso e adaptei para o meu trabalho dentro do hospital. Então, nós tínhamos a brinquedoteca, mas nós não tínhamos um espaço para os adolescentes, né? Então, eu chamei minha parceira, falei, olha, a gente precisa montar um espaço para o adolescente, né? Porque tem a brinquedoteca, tem os computadores, mas eles precisam de espaço que eles digam, esse espaço é nosso, né? Então, na brinquedoteca, na ala de internação, não dava para montar uma sala voltada para o adolescente. Porém, no ambulatório, tinha essa possibilidade. Então, nós montamos uma sala voltada para o adolescente, né? Essa sala atendia eles no período de consulta e também foi um momento para que eles se conhecessem, né? Porque eles ficavam na sala de espera, mas adolescente é aquilo, né? Não se comunica um pelo outro, e às vezes ele fica lá no cantinho dele, fone de ouvido, e, né? E a sala fez com que esse cenário mudasse, porque eles começaram a interagir entre eles. Então, eles criaram um jogo, né? Que aí eu vou contar um pouquinho mais lá para frente. Então, foi assim que se deu a minha vontade, o meu amor pela pedagogia hospitalar. Bacana. Nossa, ficamos aqui prendendo o ar sem conseguir respirar, que a gente queria ouvir tudo atentamente. Muita gente aqui falando, Sandra. Muita gente aqui lhe ouvindo atentamente. Porque a cada história que você contava, a gente ficava na expectativa de ouvir mais história, né? E é encantadora essa sua história. É realmente para se propagar. É inspiradora. É isso, ela se estenda para ser um modelo, né? Exato, e essa é a intenção, é mostrar para as pessoas, né, para os profissionais, tanto para que eles conheçam a área da pedagogia hospitalar, que é de extrema importância, e que às vezes nem sabem que tem esse direito, né, que eles têm esse direito de solicitar para o hospital que tem esse espaço, né, então, é de extrema importância. Então, você fez a pergunta, né, de como se deu, e aí eu já vou entrar no Poder Jovem, para poder dar continuidade na pergunta que você havia feito. Tudo bem, Deise? Tudo bem, sim. Então, com isso, nós montamos o Poder Jovem, né? O Poder Jovem, ele é esse projeto de teatro, dança e música, eles deram um nome aos próprios jovens. E o mais importante disso é você utilizar de todo o seu conhecimento
para que você faça com que essas crianças e adolescentes, e aí eu digo crianças também, embora eu tenha ficado mais com os adolescentes do que com as crianças, que eles sejam o protagonista. Porque a criança que vive com qualquer enfermidade, principalmente quando se trata de doença crônica, ela necessita de ter essa significância, sabe? De dizer, eu posso construir algo, eu sou capaz, né? Eu tenho um adolescente que hoje ele já é pai, já tem 2 filhos lindos, que é o Anderson, posso falar o nome dele, porque ele tem a sorologia dele aberta, né? Quando o primeiro contato com ele, ele falou assim para mim, você está me convidando para participar de um projeto, para ficar falando de HIV, de AIDS, doenças. Eu não quero isso na minha vida, eu não quero falar sobre isso. Eu já participei de projetos que fica só falando de HIV, tudo é voltado a HIV. Na minha comunidade, eu lidero um grupo de hip hop. Eu vou lá ficar falando de doença, né? O médico disse que eu nem podia dançar hip hop. Mal sabia ele que eu dou mortal, que eu tenho todo o meu grupo, não sei o que tal. Eu falei, não, você nem me escutou. Eu estou te convidando para 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS, nós vamos fazer uma apresentação, e eu quero que você traga o seu hip hop. Sério? Eu falei, sério. Tá. E aí nós, com o Poder Jovem, uma vez por ano, no 1º de dezembro, que é o Dia de Combate à AIDS, nós temos a noite cultural, né? Tínhamos, agora não está acontecendo mais. Que a noite cultural, onde eles traziam tudo que eles aprenderam no decorrer do ano, no teatro, na dança, na música, como uma apresentação, né? Eu tenho uma foto de um jovem fazendo a peça de teatro vestido de enfermeiro em 2010, né? O personagem dele era um enfermeiro, e tenho uma foto dele em 2017, assinando o livro de estágio de enfermagem no hospital, né? Então, isso é você dizer que o projeto deu uma continuidade, né? Ele teve algo muito positivo na vida desses jovens, né? Então, tem jovens que se formaram em administração, outros em psicologia, outros em outras áreas, outros que não se formaram, mas trabalham, constituíram família. Em 2009, nós tivemos o primeiro parto, nós pegamos 17 jovens do projeto, nós tivemos 17 óbitos. E foi um momento de aprendizado para todo mundo acabou aprendendo nesse momento, porque nós não sabíamos como ia ser para eles ter tantas perdas, uma seguida da outra, porque eles faziam questão de acompanhar desde a internação, quando saiu o óbito, eles vinham tudo para cá, para o jardim do hospital, né? E me esperava, a gente se acolhia uns aos outros ali, e eles me ajudavam na questão de parar velório, enterro, e íamos para o velório, passávamos a noite inteira no velório, né? E fazia aquele acolhimento da família, porque isso fazia parte da construção de trabalho e de vínculos estabelecidos por ele, né? Não tenho como dizer que eu não estabeleci vínculo com eles, mas não só eu, como muitos profissionais aqui do hospital. Não tem como você não estabelecer vínculo, tá? Quando a gente está estudando, a gente aprende muito essa questão de tomar um cuidado de estabelecer vínculos. Lógico, a gente tem que estabelecer vínculos, saber que somos profissionais e que temos nossos limites, mas que temos também o nosso olhar humanizado, que é o mais importante, o olhar humanizado, né? E não, foi um momento que foi o oposto do que eles disseram, né? Foi um momento que eles falaram, não, agora que a gente tem que se juntar e ver a possibilidade de a gente ter um espaço fora, porque a gente só pode atender 40 jovens, eu tinha uma lista de espera de 541 jovens cadastrados, né, que não dava para atender dentro do hospital. Foi aí que a gente montou a Associação Poder Jovem, né, mas como todo o nosso país tem as certificações e outras questões, e a gente ficou na espera de ter um ano de CNPJ, aquela história toda de ONG, né? E nessa espera nós fomos apresentados para o curador de fundações do Estado de São Paulo, doutor Ayrton Grazioli, um
um curador, assim, um homem de um olhar, de uma visão, supervisionário mesmo, né, que acredita nos projetos assistenciais, e ele Importante, né? acabou, e ele nos tornou a primeira fundação de HIV/AIDS no Brasil, voltado para jovens vivendo com HIV. Foi muito bom, né, porque as fundações maiores, elas acabam ajudando as menores, né, então nós tivemos algumas instituições que nos ajudaram, conseguimos uma casa maravilhosa para desenvolver os projetos, e aí se deu a Fundação Poder Jovem, né. Com a Fundação Poder Jovem, a gente teve autonomia, liberdade para desenvolver mais projetos ainda, que aqui dentro do hospital, você estando dentro de um órgão público, você fica limitado para algumas coisas. Por exemplo, fazer parceria com outro determinado serviço, sendo que você já está dentro de um serviço. Né? Então, isso dificulta um pouco. Né? E com isso, a gente pôde ter mais novas parcerias, né, como o CRTA, o FUNAI, o Ministério da Saúde, movimento de ONG-AIDS, movimento de jovens, grupo de trabalho de jovens vivendo com HIV, rede de jovens. Então, nós estamos conhecendo todo esse universo, né, de que já acontecia. Né? Tem uma instituição que a gente tem como referência, que é o GIV, né? Então a gente pôde acompanhar mais de perto, enfim. Então, o projeto ficou muito rico. E aí nós começamos a pensar em como levar essa prevenção para as escolas. Né? Você quer falar alguma coisa, Daisy? Não, assim, tô encantada, né? E vendo, assim, que bom que você consegue ter esse olhar além, né? Além de já estar, além dos muros da sala de aula, né? Você conseguiu ampliar o olhar além do hospital para que pudesse agregar a novos projetos, porque, de fato, estando em um hospital, você não consegue ir tanto e desenvolver tanto, né? E melhor ainda é conseguir encontrar parceiros que possam contribuir, porque é muito difícil. A gente sabe o quanto é luta para conseguir. Né? E às vezes até, não sei, né? E às vezes até culturalmente, não sei, regional. Aqui eu vejo, aqui a gente não tem, né, Rita? Essa questão da pedagogia hospitalar. Eu sei que não são todos os hospitais, né, que tem. Eu também sei que não são em todos os estados, nem em todas as cidades que tem essa questão da pedagogia hospitalar. Mas a gente vê também, assim, o quanto a gente enfrenta, né, uma parceria que seja realmente forte, né, e que tenha esse cunho social dentro de empresas que sejam locais. Né? Eu vejo muito essa dificuldade. Então, paralelo a isso, né, que aí depois eu vou explicar um pouquinho sobre a rede da pedagogia hospitalar, um pouquinho da intensificação dessa categoria, e eu vou entrar um pouquinho no que você está falando aí, né, sobre essa questão de parceria e possibilidades. Né? Mas é bem muitas mensagens aqui para você, Sandra. Muita, tá vendo? Tem perguntas, tem mensagem, né, Rita? Pode... Muitas mensagens. Eu estou aqui com o computador aberto. Gente, olha, Sandra, rapidinho assim, essas informações que você está passando é de grande importância para mim. Sua história é inspiradora, que lindo. Pedagogia por amor, história inspiradora, parabéns, mulher guerreira, determinada, que coragem. E aí alguém diz assim, eu que pensava gente, eu vou chorar desse jeito. que a pedagogia hospitalar fosse só aula. E aí, Sandra, qual foi a pergunta? Eu não ouvi. Eu não entendi. Travou, foi? Travou. Para mim, travou. Carolina, ela diz o seguinte, eu que pensava que a pedagogia hospitalar fosse só aula. Aí tem a Gisele, uma acompanhante. Rita, a Ana Plé está aqui dizendo que não está conseguindo ouvir você. É porque o seu áudio está maravilhoso, Daisy, mas o da Rita está cortando, eu não sei por quê. Talvez, Rita, se você colocar o fone de ouvido, eu acho que ajuda mais você falar pelo fone.
Tá Eu, distorcendo um pouco o áudio. Você vai lendo aí, Deise, enquanto eu aqui o fone. Pronto, deixa eu só ver aqui, olha. A Cris aqui dizendo, isso me funciona acreditar que podemos ir muito, verdade. É uma história, assim, de determinação, né? Além de inspiração, de determinação que você vem trazendo aqui. Teve um que a Rita leu, que eu achei bacana, porque eu preciso procurar aqui. A Ana Vieira, ela fala aqui, isso mesmo, não entendíamos quais as possibilidades. Tinha algumas perguntas, mas eu vou ler os comentários, depois a gente vai passar para as perguntas que vocês estão colocando aqui. A gente está anotando, viu? Teve alguém que falou aqui, eu que achava uma visão humanizada para as mães das crianças e adolescentes, é verdade. Teve alguém que colocou assim, e eu que achava que a pedagogia hospitalar era só teoria, uma coisa assim, não foi, Rita? Eu vi que foi passando, vão chegando outros, e é bom a gente entender esse contexto, né? É bom também que vocês consigam, vocês que estão acompanhando a live, consigam visualizar por que a Sandra chegou aí. Porque ela teve a iniciativa de tomar decisão, porque é direito de todos. Então, se no hospital da sua cidade, né, não tem essa proposta da pedagogia hospitalar, procure ver, né, de que forma vocês, como pedagogos, podem estar desenvolvendo, né, essa área, né, de atuação e alguns projetos também nessa área, junto sim ao governo, por que não, né, procurar os hospitais, tanto os privados como os públicos, para poder conseguir desenvolver esse projeto da pedagogia hospitalar aí em seu município, na sua cidade, onde quer que seja. Né, Rita, vamos ver se o seu áudio sai melhor agora. E agora, oi para vocês. Agora ficou show. Agora. Como faz a minha... Olha, ficou joia. Então, a Gisele do Recife está aqui dizendo, você é show. Parabéns pelo lindo trabalho e por nos permitir esse reconhecimento. De conhecimento, né? Gratidão. Aí a Lu diz aqui, estou amando esta live. A Cris Miranda, né, que está fazendo o TCC, está dizendo que são 3 mulheres incríveis que estão aqui. Obrigada. Deixa eu ver, Ana Plé falando, além dos projetos, existe um trabalho de ensino curricular ou é um acompanhamento? Essa é uma pergunta da Ana Plé, aqui de Aracaju. Certo. Você pode ficar à vontade para responder, porque ao decorrer a gente vai lendo, porque são muitas mensagens, né? De tanto parabenizando como tirando dúvidas mesmo, porque tudo que você está trazendo para a gente, Sandra, é novo. Sim. Bom, a Deise disse que ia deixar as perguntas mais para o final, né? Mas eu posso escolher tirar essa dúvida dela agora, né? Dessa questão de como se dá a classe hospitalar dentro do hospital. Embora eu seja da área da saúde, atue com jovens especificamente, na sala que nós implantamos e tudo, que é um projeto novo, mas que foi construído por uma pedagoga hospitalar, vamos dizer assim, né? O trabalho do pedagogo hospitalar, que vem de uma regional de ensino ou vem da educação para a saúde, como se dá? Cada estado tem o seu critério de edital, né? Uns são pela regional de ensino, outros são pela Secretaria de Educação, né? Cada estado se dá dentro da sua forma de atuação, né? E de contratação. O pedagogo hospitalar, ele tem a função de complementar o trabalho, né, como é que eu falo? Atribuição da grade curricular, que já está sendo desenvolvido dentro da escola, pelo professor, tá? Nesse período de internação, ele dá continuidade nessas atribuições, né? Então, a mãe traz, ou a própria escola manda, né, o que está sendo trabalhado, o que está sendo visto, né, dentro da disciplina, e a mãe também traz o material do seu filho para o hospital, né? Única coisa que quando você trabalha no hospital de infectologia,
né, os materiais, nem sempre ele pode vir para uma ala de infecção, né? Pelas normas do CCIH, né, que o Centro de Infecção Hospitalares, né, eles não permitem, assim, toda essa abertura de ficar trazendo materiais para uma área de contaminação, né, tanto para o paciente como para ele poder levar de volta. Então, só quando ele está numa enfermaria padrão que traz esse material. Quando não, as professoras recebem, né, da escola de origem o que está sendo trabalhado e ela dá continuidade para ele não perder o ano letivo nesse período. Então, é para isso, né, ele dá um apoio, um suporte para o que está sendo desenvolvido para esse aluno na escola. Ponto. Né? Essa é a função do pedagogo hospitalar. Só que nós somos educadores. E quando nós somos educadores, a gente tem a mente muito fértil, né? A gente tem muitas linhas de trabalho, de estratégia, cada um dentro do seu perfil, né? Uns são mais ousados, outros são mais, né, limitados, mas têm o desejo de desenvolver algo diferente. Então, sempre é um, né? Eu atuando aqui, pode ter 4 pedagogos hospitalares aqui, né, com formação de pedagogia hospitalar. Cada um vai ter uma forma de trabalho, uma forma de atuação que está de encontro com o que ele acredita, né? Então, vai muito do profissional, como qualquer área do conhecimento, né? A gente tende a fazer estratégia mais pelo que a gente acredita, né? Então, quando é médico, ele escolhe lá ser pediatra, ser obstetra, né? E assim é a pedagogia hospitalar, né? Hoje a gente tem vários segmentos dentro da pedagogia porque ela nos possibilita isso, né? A pedagogia ela é muito rica, né? Ela te abre portas que você nem imagina que você pode atuar, como pedagogia empresarial, social, né, hospitalar, enfim. Então, o campo é muito amplo hoje. E acredito que vai ter muitos outros campos aí de atuação, tá? Né, daqui, agora com essa questão aí do novo normal, informática, né, da possibilidade da tecnologia. Tecnologia, tudo isso. Então, vão vir muitas outras coisas e a gente tem que estar se capacitando dia após dia. Todo dia é uma capacitação nova, né? E é isso. Bom, agora voltando para a escola, o que foi muito bom para a gente? Quando nós estávamos no hospital, nós já ministrávamos algumas palestras, né, com os jovens nas escolas privadas ou instituições de ONG que ofereciam curso de capacitação para o jovem para o mercado de trabalho. De que forma? Eu capacitei esses jovens para que eles pudessem falar sobre viver com HIV para a escola, levando prevenção e conscientização, na linguagem de jovem para jovem. Porque eu acredito que quando o jovem fala com outro jovem, ele tem mais possibilidade de alcançar os outros jovens do que um profissional falando. Né? O profissional, esse cara fica falando, mas o que eu vou, né, conseguir com isso? Então, os jovens, eles prepararam uma palestra, né, na linguagem deles, onde eles levavam a urna para a escola, os alunos colocavam suas perguntas, eles levavam essa urna para a fundação ou traziam aqui para o hospital e discutiam as perguntas que eles não sabiam com os demais médicos ou até com a minha própria parceira, né, do Poder Jovem, né, e levava essa palestra formada, né. Eu participei de todas as palestras junto com eles, então tinha uma dinâmica no meio da palestra que eles perguntavam. Nós éramos em 6 pessoas, né, então eles perguntam: quem acha que a Sandra vive com HIV? Né? Aí quase ninguém levantava a mão, ou ninguém levantava a mão. Quem acha que o Anderson, professor de hip hop, é HIV? Imagina, o Anderson, professor de hip hop. A Renatinha, por ser menina, né? Toda bonitinha, toda, né? Como diz eles, na linguagem deles, né? Não era possível.
né? Então, assim, um ou outro que eles levantavam a mão, em grande maioria, dizendo. E essa dinâmica já era justamente para mostrar que quem tem HIV não está escrito na testa, né? Não é pela cara que você vai identificar quem tem ou quem não tem. E nisso, o Anderson conta a história dele, né, de como ele descobriu que ele era HIV, que ele veio de transmissão vertical, que adquiriu HIV da mãe. A Renatinha também conta a sua história, né, tudo. E aí chove um monte de perguntas dos alunos, querendo saber sobre como é viver com HIV, como é a questão do preconceito e tudo. E nós conseguimos capacitar, nós fizemos um projeto, eu e a doutora Glória, nós fizemos um projeto chamado Conscieduca, que foi levar capacitação para 75 gestores de escolas públicas, né, e seus coordenadores, porque eles também têm a dificuldade de saber, né, como lidar com essa questão, né, porque uma coisa, quando o aluno está lá internado e ele volta para a escola, né, às vezes ele não vem com recomendações, mas quando se trata de um adolescente vivendo com doenças crônicas, e aí eu digo que não é só HIV, são outras doenças crônicas, ele vem com uma demanda de necessidades e limitações que precisam ser atendidas. E às vezes o professor não tem essa compreensão. E não é porque ele tem má vontade, é porque ele simplesmente desconhece sobre, né? A gente sabe sobre a nossa área do conhecimento, mas não sabemos de todas as áreas do conhecimento. Então, cabe a nós levar essa informação, né, para os profissionais. Né? E foi isso que nós fizemos. Nesse Conceduca, a gente teve a honra de ter a participação do professor Mário Sérgio Cortella, a doutora Albertina, que é referência aqui em São Paulo, na adolescência. Enfim, foi muito bacana. Né? Então, nós fizemos 75 escolas da rede pública do estado de São Paulo, né? Só a rede pública falando, mas nós também atendemos as particulares, né? E 22.492 alunos impactados com as palestras deles. Né? Então, isso foi muito bacana. Né? E com esse trabalho, eles criaram um jogo dentro da sala multidisciplinar, um jogo de adesão ao tratamento clínico, né? Onde um jogo de tabuleiro, onde nesse Ele jogo... faz o acompanhamento, né? Isso, é um jogo de tabuleiro onde ele tem a escolha de fazer o tratamento ou não fazer o tratamento, né? Como se fosse um jogo da vida, né? Aí, se ele escolhe não fazer o tratamento, ele tem lá as suas, como é que fala? As suas... Tem as consequências, né? As punições, consequências. E o que consegue, que aceita fazer o tratamento, ele vai tendo só ganhos, né? Ele consegue chegar na faculdade, consegue namorar, consegue chegar no casamento, constituir família, enfim, viver bem. Essa é a ideia do jogo. Então, isso tudo aconteceu, mas aconteceu de que forma? Quando eu entendi que eu era apenas uma mediadora, uma profissional, que poderia dar um protagonismo para esse jovem, para que ele pudesse desenvolver dentro da necessidade deles. Porque a gente acha que a gente sabe, mas a gente não sabe, a gente aprende com eles. Essa é a grande verdade. Né? A gente aprende muito com eles. Inclusive, as nossas criações de estratégia, o nosso pensamento de como trabalhar com eles, a gente não precisa ficar toda hora na teoria. Vem muito da prática, do que você recebe deles. Né? Então, eu acho que essa é um pouco do que você perguntou, né, sobre a fala do que é o hospital, o trabalho no Hospital Emílio Ribas, como se deu esse trabalho, e o que eu penso para os profissionais de hoje é justamente isso, é eles entenderem que quando você escolhe uma formação de pedagogia, ou qualquer formação que é voltada para a área da educação, você tem um leque de possibilidades, N possibilidades de trabalho, né, e vários segmentos que você pode contribuir, né, das várias áreas, né, tanto administrativa, quanto hospitalar, quanto empresarial, enfim, né. Verdade. Exemplo, viu?
Estou assim maravilhada. Diga, Rita, a Eita, gente que tem essa pois coisa muito é. social, né? Porque você não veio falando só da pedagogia hospitalar, você veio falando dessa proposta social também que o pedagogo tem, né, de Pois atuação. é, e aí ela me fez lembrar, Deise, da pedagogia social mesmo, né? Da Exatamente. formação do pedagogo social, né? Que tem essa função de desenvolver suas atividades de forma humanizada. Então, a Sandra Exatamente. vem para nos mostrar que não é só mediar o conteúdo com o tratamento, né? Ela foi para além. Me vejo muito assim, sem atuar na pedagogia hospitalar, mas me vejo em Sandra. Quer dizer, ela super que me representa, porque é como ela disse, às vezes acaba criando vínculo, né, que acaba sendo de tia, de mãe, daquela professora acolhedora mesmo, que às vezes exerce muito mais o papel de mãe, né, do que da profissional. Então, me vejo em você com essa sua partilha, Sandra. É que, na verdade, né, e aí eu vou falar um pouquinho sobre os desafios, né? Tem Eu muita estou gente aqui perguntando, Sandra, pergunta contando. sobre os desafios, pergunta de como é que desenvolve esse trabalho entre escola e hospital. Tem aqui alguém perguntando também, a Nani. A Cat também está aqui, viu? Cat sempre interagindo com a gente. Obrigada, viu, Cat, como sempre. E tem alguém aqui também perguntando como o familiar pode reivindicar a presença do pedagogo hospitalar. Né? Então, depois que você possa puxar esse gancho. Primeiro, né, desafios. Toda profissão, independente de qual área que você escolher, né, você vai ter desafios. A teoria é muito diferente da prática. A teoria, ela só serve para te dar a base, né, do que você vai trabalhar, do que os teóricos pensam, de que forma que você vai atuar, na onde vai, né, para onde você vai levar isso e para onde você quer chegar, né? É isso. Mas os desafios é de instituição para instituição. Cada instituição você vai ter um tipo de desafio. Se um projeto, você estiver desenvolvendo um projeto, e esse projeto for 100% bom, né? Você não tiver crítica, tiver tudo perfeito, redondinho, para na mesma hora, porque você está errado. O projeto, para ser bom, ele tem que ser muito apredejado, tem que ter muita crítica, e você tem que ter muita resiliência, determinação, para onde você quer chegar com isso, né? Então, pensa que eu cheguei, apresentei o projeto, meu diretor do hospital disse, ok, mas eu estou falando de diretor do hospital, mas cada setor tem um diretor, né? Então, eu tive um diretor que falou assim, esse projetinho, que se resume em samba e pagode, não vai dar em nada, né? Opa, samba e pagode não. Eu gosto do samba, gosto do pagode, mas, por favor, leve esse projeto, leia, veja se é importante, e aí o senhor me dá uma resposta, né? Então, ele leu efetivamente o projeto, viu que tinha mesmo, né, um começo, meio e fim, né? Tinha uma importância, né, e deu esse voto de confiança, e hoje, né, ele tem um outro olhar e é admirador do projeto, né. Então, esses desafios vão aparecer, né, vai ter a questão da empatia, vai ter a questão do preconceito, vai ter a questão de você ser uma ameaça enquanto profissional, então vão vir muitas outras questões, como você vai lidar com tudo isso, né. A credibilidade você constrói a partir do momento que você traz seriedade para o seu projeto, né? Então, eu quero fazer aula de teatro, então eu vou simplesmente na pediatria, pego os pacientes e desço para participar da aula de teatro no anfiteatro. Não, eu preciso saber se ele pode descer, se ele tem autorização. O médico autoriza, o senhor autoriza? Por favor, o senhor pode assinar aqui essa autorização, que o senhor está autorizando eu descer com esse paciente? Aí ele assina, né? Tudo em parceria mesmo, né? E aí você vai construindo
credibilidade, vai passando por esses desafios, né? Até o momento que você acaba recebendo o mesmo respeito que você dá para as equipes, né? Para toda essa integração de trabalho, é o respeito que você vai receber de volta, né? Perfeito. E aí a questão da empatia, né? Você tem que entender e saber que o profissional de saúde, ele tem os seus momentos, né? Tem um momento que ele está apto, aberto para você poder conversar, mas tem um momento que ele perdeu um paciente ou deu errado alguma coisa e naquele momento não é o melhor momento para você falar ou para você interferir no procedimento, né? Então você precisa saber muito bem aonde é o seu papel, até onde você pode ir. Ai, tem uma criança coelando lá, eu vou lá ajudar porque eu sou pedagoga, vou ter uma conversinha boa com ela. Não, né? Você tem que entender que se ela sentir a necessidade, enquanto profissional de saúde que está fazendo o procedimento que o médico orientou, né, que não é a sua função, você não é médica, você não é enfermeira, você não sabe, né? Então, você só interfere quando você é solicitado, né? Então, isso aí foi tudo uma conquista, é você saber até onde você vai. Eu falei de vários jovens, falei sobre todo o projeto, mas todo um cuidado de manter a identidade do paciente, né? Que para nós não é paciente, para nós é mais um aluno, né? É mais uma criança participando de uma atividade de entretenimento, né? Mas não importa se ele é HIV, se ele não é, se ele está lá por outra doença, se ele está só simplesmente gripado, ele é um personagem, você não pode usar o nome dele, né? Você não pode expor. Foto, eu tenho foto com todos eles, todas as fotos eu tenho. Autorização de uso de imagem, né? Então, eu desenvolvi um trabalho muito bacana da Brinquedoteca, registrem, gente, tem que registrar. Porque senão você não tem o que mostrar, né? Eu lembro que eu fui muito ameaçada. Nossa, porque você vai ver, você vai receber um processo e tal. Sim, você pode receber um processo, desde que você não esteja parada pela lei, né? Então, se você vai tirar foto, mãezinha, você autoriza eu tirar foto do Joãozinho, porque nós não estamos fazendo um trabalho e tal. E documenta, né? Tá? A senhora quer que pode aparecer o rosto? Pode. Ah, não pode? Tá bom, então a gente vai embaçar o rosto. Ah, pode aparecer a voz? Não, não pode, eu não quero que apareça a voz. Tá bom, então não vai ter voz. Sabe? É respeitar. Pronto, você está com um documento, você está com autorização, tudo bonitinho, registrado, não tem erro. Você vai conseguir seguir em frente. E isso você vai aprender que não são desafios, são aprendizados, né? Você aprende a todo dia, é um aprendizado diferente. Todo dia, né? Então, e você vai se adequando dentro. E aí vem a confiança. Quando o médico te liga e fala, Sandra, eu tô com um Joãozinho aqui, que não sei o que fazer, já passou com psicólogo, já passou com não sei quem, ele precisa do grupo, ele precisa encontrar o grupo. Você pode intermediar? Pronto, aí chegou a confiança, né? E para conseguir essa confiança, foram só 15 anos de trabalho. Só isso. Só 15 anos de trabalho, né? Mas valeu muito a pena. E que trabalho, viu? Cris está aqui perguntando, pode fazer um print e marcar vocês? Pode sim, viu, Cris? Fique à vontade. Depois a gente manda a autorização do uso de imagem, pode sim. Não, eu já deixo aberto, pode utilizar a minha imagem, desde que não vá falar, né? Tá bom. Né? Fiquem tranquilas. Fiquem tranquilas. Tem uma pergunta aqui da Fernanda para Fernanda. Rita, eu quero que você interaja também, porque eu também fala um pouquinho, Rita. Estou vendo aqui muitas perguntas. A gente tem vontade de fazer todas. O tempo da gente já está extrapolando um pouco, mas vamos tentar pontuar algumas aqui, bastante relevantes, por favor. Pois é, e inclusive a gente tem uma relevante nossa, né? A gente faz essa pergunta, a Sandra responde, e a gente vai para lá o nosso roteiro, que tem uma pergunta importante, né? Afinal de contas, a Sandra foi um achado nas redes sociais,
apresentando um projeto. Eu queria também que ela falasse sobre esse projeto da propagação do pedagogo hospitalar. Então, entre tantas perguntas, viu, Sandra? Também de elogio pelo seu trabalho, pela representatividade que você tem, pelo que você está desenvolvendo, por estar aqui partilhando com a gente, né? Aí a Gisele disse que enquanto você está falando, a cabeça dela está fervilhando de ideias, imaginando Que bom. esse trabalho muito lindo. Essa é a proposta, viu? Então, são muitas as perguntas. Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui da Fernanda. Ela fala o seguinte: a brinquedoteca, eu acredito que essa pergunta dela foi devido à sua à apresentação inicial de como você começou, né? E aí ela vem: a brinquedoteca não é somente um depósito de brinquedo. Gostaria de escutar alguns relatos sobre a brinquedoteca, como explorar ela da melhor forma. É uma pergunta da Gisele. E que você já relatou aí várias ações que você fez na biblioteca, né? É Fernanda, não é não, Rita? Fernanda, com Fernanda, isso. Bom, vamos lá. Eu vou responder esse, daí por último eu respondo a pergunta que vocês me fizeram sobre a rede Pedagogia Hospitalar. A rede, perfeito. Identificar a categoria do pedagogo hospitalar. Bom, referente à brinquedoteca, a brinquedoteca é o espaço mais rico que se existe, né? Desde a parte do brincar, como da parte do ensinar, né? Por exemplo, aqui nós temos contadores de histórias, né? Que é de uma instituição bem bacana, que faz um trabalho em conjunto também, né? E com os brinquedos, também tem os brinquedos educativos, que nós utilizamos muito, né? Mas quando você traz a importância do brincar, né? Para ele, não é só um espaço de brinquedoteca, é um espaço que ele sente vontade de ir, porque vai ter algo novo, né? Ele não vai lá todo dia, vai lá pegar aquele boneco que está na prateleira, ou aquele jogo que está lá guardado. Através desse jogo, você pode desenvolver muitas outras coisas, né? De interação, né? Para você ter ideia, nós fizemos um campeonato de videogame, né? No corredor, a gente conseguiu autorização para fazer isso, né? Bacana. Nós fizemos um trabalho sobre adesão da importância de medicação, né? O importante também é trazer esses profissionais para essa realidade, como eu havia dito lá, né? Então, a gente também fez o Dia da Nutrição, por exemplo. É o dia é a Semana da Nutrição, né? Que geralmente acontece na semana que se comemora o profissional, o nutricionista, né? Então, eles trazem frutas diferentes que as crianças nunca comeram, que eu também nunca nem tinha conhecido, nem conhecia também. Umas frutas bem exóticas, assim, e gostosas, né? Então, a brinquedoteca é um espaço que você pode desenvolver várias outras coisas e você tem essa liberdade. Porque você não tem uma atribuição, não tem uma aula para você dar continuidade, né? Uma atividade de uma grade curricular, né? Você tem liberdade para explorar ela em diversas formas, né? Tirar um pouco a criança do celular e computador, isso é de extrema importância, né? Porque a gente tem que lembrar que eles são muito espertos, né? A gente teve uma situação de um adolescente, uma pré-adolescente, no caso, né? 13 anos. Ela diagnosticou lúpus, e aí, o que é lúpus, né? Primeiro ela falou assim, não, mas eu conheço o lupo é meia, né? Uma marca de meia, né? Na cabeça dela, ela foi buscando onde ela tinha escutado essa palavra. E ela falou, quer saber? Vou pesquisar na internet, jogou lá, pessoas com doença de lúpus. Aí, jogou na imagem. Quando ela joga na imagem, ela vê um monte de outras coisas. A sorte que a gente estávamos ali, a gente viu a situação,
Chegamos para estudar, o que você está pesquisando aí? Aí ela, estou pesquisando sobre a doença, olha aqui, ó, igualzinho, eu já tenho essa borboleta, nossa, você viu como ficou? Falei, não, para tudo. Tudo que você está vendo aí são imagens. Imagens de pessoas que estão com estágio muito avançado, pessoas que nem têm lúpus, é outro tipo de doença, e a pessoa achou que era lúpus, então, só porque escreveu a palavra lúpus aparece, então você tem que ter também esse olhar. Vamos fazer o seguinte, não vamos ver mais isso, vamos chamar a sua médica e você pesquisa junto com ela sobre as doenças, sobre lúpus, e aí ela vai te explicar tudo direitinho. Pronto, você entendeu? Então, a brinquedoteca é um espaço que dá para você ajudar e desenvolver trabalhos maravilhosos, né? E ricos também, né? Que vai contribuir muito, não só com a questão da criança naquele período, como com o acompanhante, que às vezes não sabe lidar com essa questão, né? Então, ali no brincar, você aproxima, né, esse cuidador do paciente, ou da criança, ou do adolescente, enfim, né? E também com os profissionais. Então, a brinquedoteca é um espaço muito rico, que você tem toda a liberdade e autonomia para você trabalhar da melhor forma. Ô Sandra, me tira uma dúvida aqui, internamente, né? Porque a gente sabe que esse trabalho, ele é essencial, ele é fundamental, é muito importante. Mas como é essa relação? Acho que a Ana Plé até fez essa pergunta também, né? Essa relação entre os profissionais da área da saúde, né? Que, de alguma maneira, para eles é muito novo essa inserção da educação do pedagogo dentro do contexto da saúde, né? E como é nesse contexto? Porque, assim, tem alguns trabalhos que se assemelham a um trabalho do assistente social, que se assemelha ao trabalho do psicólogo, né? Como é essa relação interna dentro do ambiente hospitalar, né? Entre a educação, né? Entre os médicos e entre os demais profissionais? Então, é aquilo que eu havia dito, né? Essa questão de você saber até onde você pode ir é muito importante, né? Igual, eu relatei esse caso dessa adolescente, né, com a questão da doença, né? Então, não é você que vai responder para ela, é o médico, né? Ai, eu tenho uma coisa para contar, que às vezes eles abrem coisas que eles não abrem para ninguém, ele abriu para você ali. É uma particularidade dele, ele abriu para você. E aí você tem autonomia de poder levar de alguma forma para a especialidade, para que a especialidade converse de forma diferente. Então, há um abuso, um exemplo. É da minha competência? Não. Quem eu vou chamar? O assistente social. Que aí o assistente social vai saber o que está acontecendo com essa família, né? Vai interrogar a mãe, eles, sem expor, né? Isso é de extrema importância, né? Quer ver uma coisa que é muito simples, muito boba, mas que acontece às vezes até sem a gente saber. Nossa, como você tá bem, que você engordou, e lá, então você tá tomando seus remédios direitinho. Isso é a morte. Tudo que ele não quer ouvir é: você está tomando seu remédio direitinho? Né? No elevador, no corredor, ele não quer ouvir isso. Você está expondo ele. Né? Então, isso infelizmente acontece. Então, a gente tem que saber se policiar essas questões, né? Então, são várias coisinhas que você vai aprender no seu dia a dia, né? E é com isso que você consegue conquistar os profissionais. Eles têm que entender que você, enquanto pedagogo, como profissional da educação, com conhecimento voltado para a área da educação, você pode perfeitamente ser um parceiro dentro do profissional da saúde, né? Desde que você respeite, mostrando para ele que você respeita a área dele. Que isso não é da sua competência, que você vai encaminhar, né? Porque isso acontece. Né? Falar, ela está invadindo nosso espaço, ela toma decisões, ela faz isso. Não tomo nada. Eu vou encaminhar para o serviço que vai atender a sua necessidade. Ponto. Né? Essa questão da credibilidade, ela é tão importante, né? E ela está relacionada a tanta coisa que eu estava vendo o Instagram, quem puder depois vai lá, né? Conheça um pouco do Instagram também da Sandra, né? Tudo que ela desenvolve.
E saiu a Lei 480 agora em 2021, no dia 10 de agosto. Não vou esquecer que é a data do aniversário da minha mãe. No dia 10 de agosto saiu uma lei estadual.